Tá ouvindo bem? Bem, Tá. Ok. Márcia, beleza, Márcia? Tá firme? A Dicele tá viajando, né? O, e a Renete. O Walter também, o Walter? Também? Também, né? É, estão em alto mar, deve estar em alto mar. Como é que é ela? A rainha do Cruzeiro, a Rosana, foi também? A rainha do Cruzeiro. Eita. Ok, vamos lá. A gente vai terminar a nossa aula de hoje, então, terminando então, missiologia. Nós fizemos um bloco de teologia, né? Foi introdução à teologia, bibliologia, Antigo e Novo Testamento. Aí fizemos um bloco histórico, foi história de Israel, história helenística, história eclesiástica e história do avivamento. Um bloco de eclesiologia neotestamentária, eclesiologia fundamental, eclesiologia interpretativa e agora missiologia. Então, fechamos com 12 matérias. Chegamos aí com 12 alunos, 13 alunos, né? Graças a Deus. Olha, foi uma vitória muito grande. Graças a Deus, que bênção. Ok, vamos lá na nossa apostila de hoje. Encerrando aí o nosso material. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Opa, foi muito. Ok. Põe isso aqui para cima. Espera aí. Tá. Deixa eu abaixar aqui a apostila, então. Mas lá embaixo... Né? Hoje é a lição 10, não é isso? É a 10. Quem faltou semana passada, espero que tenha assistido às aulas, né? uhum. 10, 2. Uma aqui. Aqui, ok. Aqui, ó. 10, 1. Vamos para cá, então. Pronto. Tá vendo a apostila certinha, gente? Tá conseguindo ver? Então, né? Amém. Vamos lá. Olha, a missiologia, ela continua. Você vê que nós temos ali uma passagem, né? Dos missionários do primeiro século, que vão ser vários ali. E vai se estendendo. Do quarto século em diante, a gente vai ter uma repressão, né? As missões continuam, mas não tanto quanto vai surgir ou vai vir com muito peso no século XVIII. Século XVIII e XIX foi uma explosão missionária fantástica. Tem até uma história aqui do Sul. Eu estive na Patagônia, eu estive lá no sul, do sul do Chile, rapaz, para visitar um campo missionário lá, uma história muito linda que aconteceu ali. Glória a Deus por isso. Vamos lá então aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para ficar melhor. Olha, falar de John Wesley, opa, falar de John Wesley, não vou precisar muito da apostila não, eu vou poupá-los da apostila, vou poupá-los porque John Wesley é a minha especialidade, né? Então eu vou passar para vocês a questão do John Wesley. O John Wesley, ele vai ser, em missiologia, um marcador da divisão teológica. Até John Wesley não havia essa crença do... é, só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Então, até John Wesley, essa teologia que nós falamos hoje, que é a da escolha, a teologia que você vai à frente, escolhe Jesus e aceita Jesus, ela não era tão forte, não era. Sabe por quê, pessoal? Porque as igrejas daquela época, a pessoa já nascia, o Estado já era religioso. É diferente, o Estado já tinha sua religião. O Estado já estava estabelecido com a sua religião, né? Quem nascia na Inglaterra já era... o Brasil. Quem nasce no Brasil era automaticamente católico, sim ou não? Automaticamente nasceu, ia fazer lá né, a bênção do padre, o batismo na pia. Inclusive, até, gente, antes dos cartórios, né? O que valia, Abreu, era o certificado de batismo, antes dos cartórios. Ah, Exatamente. Os cartórios vieram depois, esse notário público, mas tinha até a data do batizado, lembra? A data do batizado, o pessoal sim. fazia isso. E muitas vezes documentos valiam aí com a assinatura do padre. Aliás, há uma cidade chamada Perdões, em São Paulo, em Minas, né? Onde o arcebispo fazia assim, ele tinha escritório dele porque o senhor de engenho dava a carta de alforria
que era a liberdade para o escravo, né? E o escravo tinha que notarizar, tinha que ter uma assinatura da Igreja Católica, dizendo, não, tá certo. Aí que nasce o notário. Então, na verdade, quem nascia até John Wesley, já nascia do Estado. Esse apelo que nós fazemos hoje, quem quer citar Jesus, levante a sua mão, vem aqui à frente, ele vai nascer em 1800, na primeira quinzena do século XIX. Porque quem vai fazer o apelo pela primeira vez vai ser o tal do Finney, o Charles Finney, que é um pregador americano, que nasceu em 1792. Ele nasceu, Tiradentes morreu, ele nasceu lá. Então, assim, o que nós fazemos hoje, a escolha por Jesus, escolher a Jesus, escolher aceitar a Jesus, Oberi, não era costume. Na época de Wesley não era costume. Simplesmente eles pregavam e faziam um chamado à santidade. No caso de Wesley, ele fazia um chamado à santidade. Depois de Wesley, que ele começou a adquirir as ideias de Armínio, que é a salvação, é uma escolha, eu decido aceitar a Jesus, eu decido, né, não mais a predestinação, que já nasce para ir para o inferno, o outro nasce para ir para o céu. A partir de John Wesley, então, se desenvolve essa separação. O John Wesley, ele é filho de Susana e de Samuel Wesley. Susana e Samuel Wesley são ingleses, eles eram da Irlanda. O nome Wesley é porque é uma combinação de Westley. Na verdade, o nome dele, deixa eu pôr aqui no chat. O nome dele antigamente não era Wesley, era... Cadê que escreve aqui? Espera um pouquinho, onde é que escreve aqui? Não estou conseguindo escrever, não. É o seguinte, o nome Wesley era Westley. West de oeste e lei de área. Era João da área oeste. Era esse o nome dele. João Westley. Aí eles arrancaram o nome. O pai arrancou o T do meio para ficar Wesley, porque eles eram irlandeses e foram morar na Inglaterra. Então já havia rixa naquela época. Esse negócio de Reino Unido, não existe Reino Unido lá. É o reino dividido mesmo. O reino um quer matar o outro. Até hoje tem raiva um do outro. Até o inglês. É um local tão pequeno, as Ilhas Britânicas, né? Que é formada pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha e o Reino Unido. A Inglaterra é o país, Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales, Inglaterra, Reino Unido, Escócia, País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte. Falta a do Sul. Então, é tão pequeno e eles fazem questão de mudar o sotaque para dizer que não é da Inglaterra e tal. Mas aí, o John Wesley nasce ali, ele vai ser criado em Epworth, que é ao norte do país. 1720, ele vai para uma escola chamada Charterhouse, na Inglaterra. O pai dele, o Samuel, era filho do Annesley, né? Que é o pai da... Aliás, era genro do Annesley, que o Samuel Annesley era pai da Susana. Samuel Wesley é o pai do John Wesley. Samuel Annesley é o pai de Susana, que é esposa do Samuel. O Samuel Annesley, ele formava reis, dava aula para reis. Era um cara muito catedrático, né? A mãe de John Wesley era uma senhora, e naquela época a mulher era muito reprimida, não podia estudar, uma série de coisas, mas ela conhecia, né? O hebraico, o aramaico, o latim. Era mulher, ela ficava tendo aula escondida, né? O pai dando aula na sala e ela escondida, uma mulher muito preparada. Ela teve 19 filhos, a Susana. A mãe dela teve 25 filhos. A mãe. Ela foi a 24ª. Então, tal mãe e tal filho, né? A filha teve 19. Mas desses 19, apenas 9. Apenas 10 viveram. 9 morreram. Entre eles, John Wesley viveu, né? John Wesley vai para Charterhouse no 1721, 22, ele está chegando a Oxford, que é Oxford da cidade, né? O pessoal fala assim, a Universidade de Oxford. Não. Oxford são 51 colégios. Eu estudei no Colégio Hastings. Eu tenho um diploma do Colégio Hastings de Oxford, né? São 51 colégios em Oxford. E o Wesley foi estudar no Christ Church, que é um colégio, que é o colégio que aparece no filme do Harry Potter. Aquele Harry Potter lá, ali é onde aquele refeitório
onde o Wesley comia, aqueles quartos onde ele vivia. O Wesley viveu no local que também viveu o John Stott, que viveu o C.S. Lewis. Olha só. Então, em 1729, o Wesley é apontado como presbítero. E ele vai ajudar o pai dele lá em Epworth, no norte. Só que estava muito difícil lá as coisas, financeiramente. Ele volta para dar aula em Oxford. E, ao voltar, ele encontra a juventude, né, da escola bagunçando o coreto, sabe? Sem Deus. E ele começa a falar sobre santidade. Reúne um grupo, começa a falar sobre santidade. E aí, no Lincoln College, na ala 13, um quarto à esquerda, eles começam uma reunião de oração. E aí, os amigos da universidade vão chamar eles de Clube Santo. Olha lá o Clube dos Santos. Olha lá os metódicos. Olha lá os metodistas. E o apelido pegou. No dia 22 de novembro de 1729, foi fundado definitivamente o Clube Santo. E o apelido pegou, né? Os metodistas. Dali eles conseguiram influenciar todos os colégios da universidade. Foi um avivamento que eles tiveram ali. Em 1735, Wesley vai ser nomeado pelo rei George II como capelão da Nova Inglaterra, que seria a Geórgia. A Inglaterra tinha sido descoberta, Estados Unidos, e agora o John Wesley foi mandado para lá como capelão. Foi ele, o Delamonte, o Charles Wesley e o general Oglethorpe. Na travessia do Atlântico, no dia 25 de outubro de 1775, há uma tempestade muito forte, o que quebrou o mastro central. Olha, o mastro central quebrou, nós temos aqui um militar, sabe o que estou falando, o mastro central quebrou, o navio fica quase desgovernado, porque ele é o mastro central e o leme é o que coordena o navio. E com muito custo eles conseguiram chegar na costa, mas naquele momento o Wesley teve muito medo, né? Ele era um clérigo da igreja anglicana, mas teve medo, ele não tinha aquela experiência com Deus ainda. E ele viu um grupo cantando acima. Ele foi lá ver. Eram os moravianos, da Morávia, que hoje ali é a Tchecoslováquia, aquela região. Ali ficava a Bavária, ficava a Boêmia e a Morávia, né? Então ele vai ver esse pessoal cantando e ele pergunta, mas como é que vocês cantam? O navio afundando. Aí os morávios falam assim, olha, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí John Wesley perguntou, mas que fé é essa? Ele não conhecia essa fé vibrante. Ali ele teve um encontro interessante, aquilo mudou a cabeça dele. Ele ficou um tempo na ilha, chamava de ilha, né? Mas na verdade era Geórgia, lá nos Estados Unidos. E ele se engraçou com uma moça lá para namorar, e aí a moça prometeu que ia namorar com ele, ia casar com ele. Ele foi fazer uma viagem missionária dentro dos Estados Unidos. Quando voltou, a moça casou com outro. Ele não gostou, ficou chateado. E quando chegou a Santa Ceia, ele não deu ceia para o casal. Com raiva do casal, não deu ceia para o casal. Aí o casal, a menina era filha de um importante homem lá da Geórgia, da savana, veio para cima dele, ele teve que sair quase que fugido dos Estados Unidos para a Inglaterra de volta. Ele chega de volta à Inglaterra no dia 2 de fevereiro, a minha cabeça está boa, hein? 2 de fevereiro de 1736. É isso mesmo. Ele chega lá, 2 de fevereiro, desembarca lá e vai procurar os irmãos Morável. Ele conhece o Peter Bowler, que começa a discipular ele. Ele começa a participar de um grupo pequeno, num lugar chamado Fetter Lane, e na rua Aldersgate, onde se reuniam alguns alemães e alguns também de tradição morável, luteranos. E ali ele começou a frequentar. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley recebe uma unção poderosa quando alguém estava lendo o livro de Lutero, aliás, o livro de Romanos com o prefácio de Lutero. O Wesley recebe uma carga de unção muito grande. Ele disse que sentiu o coração dele aquecido, coração abrasado. Ele sentiu algo diferente naquela hora. Ele se levantou e já desceu a rua, foi para a casa do irmão dele, o Charles, que estava doente. Quando ele chegou na casa do Charles olhou e falou assim, Wesley, você está com um brilho no rosto, o que aconteceu? Ele falou, conheci, tive uma experiência com Deus fantástica e tal. Orou pelo Charles e o Charles foi curado na mesma hora. Ali John Wesley começou a pregar, inicialmente nas paróquias, né?
Mas vai aparecer no cenário um homem chamado George Whitefield, que ele vai pregar ao ar livre. O George Whitefield, ele é o maior pregador metodista do século XVIII. O George Whitefield, ele é de Gloucester, eu estive na casa dele. Os pais dele tinham um hotel, onde hospedava as pessoas que viajavam da Inglaterra, mas dentro do hotel tinha um teatro. E os pais dele e ele faziam artes cênicas, né? Teatro. E quando o George pregava, ele pregava tipo estilo teatro, fazia muita coisa. Uma frase que ele falava: ó nécios pecadores, se queres alcançar o céu sem a cruz, é como atingir a lua com cordas de areia. Olha que negócio legal. Então ele pregava assim. E ele começou a convencer o Wesley a pregar ao ar livre. O Wesley tinha resistência a pregar ao ar livre. Aí ele falou assim: Wesley, olha que Jesus nunca pregou, só pregava no ar livre. A última vez que foi na sinagoga, quase morreu na sinagoga, ele pregava no ar livre. Convenceu o Wesley. O Wesley pregou o primeiro sermão em Honey Mountain, em Bristol, no dia 5 de abril de 1738. Isso. E ali ele pegou os mineiros que saíam das minas de carvão. Deus reuniu mais de 300 pessoas, depois 1.000 e poucas pessoas, depois 14 mil pessoas. No dia 1º de janeiro de 1739, o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma poderosa, que eles pulavam, eles cantavam, eles extravasavam, né, de alegria. Aqueles meninos tornaram-se pregadores por toda a Europa, né? Se expandiu por toda a Europa, atravessou o Atlântico, né? O trabalho de John Wesley foi um trabalho assim maravilhoso. Ele em 1735 ele vai, 1738 ele vem, 1739 recebe o Espírito Santo, 1744 ele funda a primeira escola pública basicamente do mundo, né? Sem contar a Prússia, que fazia isso antes. A Prússia foi um condado que existiu até 1917, na Primeira Guerra Mundial. Depois ele virou Alemanha. Mas o Wesley começou as escolas públicas, né? Ensinando as crianças dispersas. Em 1744 ele funda em Kingswood, a primeira escola pública, né? 1755, 54, ele está lançando inários evangélicos, né? Inários, com o irmão dele, o Carlos, chegou a compor mais de 6.000 canções. 1777, ele está coordenando grupos de pregadores por toda a Inglaterra. Ele começa a formar as sociedades, né? Os pequenos grupos, as conexões. E ele começa a escrever muitos sermões, publicar muitos sermões, prega em toda a Inglaterra, prega no país de Gales, prega na Alemanha. A partir dele começam a vir outros pregadores. Surge John Maxfield, que é o homem que pregava sem teologia, e Deus usava ele. E aí nascia o guia leigo, nascia aquelas pessoas que pregam, mesmo sem ser pastor, mas tem um dom de Deus, aí é o leigo, né? Ali nasceu a mente leiga, foi ali que começou tudo. Wesley, então, torna-se esse pregador em várias partes da Inglaterra, passando perseguições, apanhou muitas vezes, foi apedrejado, mas ele conseguiu reunir muita gente em torno do Evangelho. Suas mensagens eram pregadas nas praças, aonde ricos e pobres paravam para ouvir. Nunca na história alguém pregou para ouvir para ricos e pobres juntos. Sempre era a aristocracia, uma filosofia assim, ou então os plebes, mas o Wesley conseguiu reunir, na mesma hora que tinha uma carruagem de um rico sentado ouvindo, tinha um pobre escravo na árvore assistindo da mesma forma. Lá em Falmouth, deram uma pedrada em Wesley, a pedra saiu do local, mas não chegou até hoje. A pedra explodiu no ar. Eles foram para matá-lo, quando ele passou, primeiro as pessoas elas caíam pelo chão. Um poder, uma unção de Deus, um derramado do Espírito impressionante. Pregou para 14.000 até 20.000 pessoas. Ele foi um dos autores da lei seca, que o mundo inteiro hoje corrige, também usa. O Wesley foi o primeiro homem a se unir com o deputado John Howard e fundar as leis que eram para humanizar os presídios, que os homens daquela época eram tratados como ratos, né? John Wesley criou o livro da medicina, aquele que é a cura natural, por remédios, plantas. A Inglaterra tinha um grande alto custo, né? Era para poucos, né? Era para os ricos, e os pobres então morriam de várias pestes. E o Wesley conseguiu estudar. O avô dele, Bartolomeu, era médico formado, o bisavô. O avô, que era John Wesley também, era médico prático. Então, ele já tinha essa linha da medicina e criou esse livro
das comidas naturais, né? Para que o povo não pagasse muito caro e fosse curado naturalmente. John Wesley vai inspirar a libertação dos escravos naquela época era o William Wilberforce, que até tem um filme dele, né, que Hollywood lançou, que ele vai lutar para a Câmara dos Comuns na Inglaterra liberar os escravos, e ele consegue. Quando a princesa Isabel assinou a Carta Áurea, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1838, ela copiou uma carta inglesa sobre a libertação de escravos, né? Um primo dela, que era metodista, mandou essa carta para ela. John Wesley vai ser esse marco na história da humanidade, com uma teologia muito profunda. Ele vai contestar os 25 artigos, os 38 artigos de fé da Igreja Romana e da Igreja Anglicana, vai reduzir para 25 artigos de fé. Ele vai criar as 12 leis dos pregadores também, e vai deixar um legado fantástico. Quando John Wesley morre, 70 mil lares na Inglaterra possuíam a Bíblia Sagrada já impressa. Glória a Deus por isso. Ele morre no dia 22 de março de 1791, lá em Winchester. Chelsea, né? Chelsea. Ele vai pregar o último sermão debaixo de uma árvore, assim como ele começou, né? E no dia 22 de março, ele está debilitado, com vários pastores em sua volta. Ele está falando muito fraquinho, já sem fôlego. Ele dá uma respiração e para, todos que acharam que ele tinha morrido, mas quando ele pensaram que ele ia morrer, ele levantou o braço, ainda trêmulo, com a última frase, disse em vida: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Falecia ali John Wesley, o maior pregador do século XVIII, o maior missionário do século XVIII, que inspirou multidões. John Wesley vai inspirar quem? Vai inspirar o John Bunyan. Se não me engano, o John Bunyan está aqui na nossa relação também, para a aula de hoje, o John Bunyan. Gente, eu estou passando para vocês a história, mas depois vocês podem conferir aqui, tá? Tem muita coisa aqui, ó. O Wesley vai inspirar muitos pregadores. Ó, um deles é uma cadeia que vai acontecer aqui. O John Wesley vai inspirar quem? Ele vai inspirar o George Whitefield. George Whitefield vai atravessar a América. O George Whitefield foi o homem que levou a Cristo. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um dos 4 pais fundadores da América, os Forefathers. Entre eles, né, o Benjamin Franklin era um considerado metodista. Ele foi salvo a Jesus pela pregação do George Whitefield. O Benjamin Franklin, ele ajudou o Whitefield a atravessar o oceano 17 vezes para pregar o Evangelho. Então, o Wesley vai influenciar o George Whitefield, vai fazer um grande trabalho maravilhoso. O George Whitefield vai ser um grande pregador, como eu já expliquei para vocês. E ele vai inspirar outros pregadores. E, lá na Universidade da Yale, eu morei lá perto, 30 quilômetros, no dia 13 de outubro de 1738, o George Whitefield prega uma mensagem tão poderosa, Abreu, que foi tanta unção do Espírito que durante 6 dias não teve aula na universidade. Os alunos não conseguiam ficar em pé, dado o poder de Deus. Eles não andavam direito, não falavam direito, estava uma unção no local muito forte. E Deus usou aquele homem, o George Whitefield. Entre eles estava quem? O David Brainerd. David Brainerd foi um dos menores missionários, mais curto tempo, né? Depois de Cristo foi ele. Ele teve 4 anos apenas. David Brainerd estava lá sentado quando o George pregou. O David Brainerd ia ser treinado, formado, né, em advocacia. Ele trancou a matrícula para pregar os índios em Delaware, aquela região de Washington ali, Delaware, Belcamp. Ele foi para lá naquela região e outros também. Ele evangelizou vários indígenas americanos. Em 4 anos ele pregou para 930 nações indígenas, o George Whitefield. Eu estou falando de missiologia, de missionários, né? Esse foi um deles. Eu falei John Bunyan, mas desculpa, eu errei. O John Bunyan não foi influenciado por Wesley. O John Bunyan é bem antes dele, 100 anos antes. Eu estou falando eu queria falar do William Carey. O William Carey, o pai das missões modernas. Ele foi influenciado por Wesley. Mas voltando ao David Brainerd. O David Brainerd tinha muita paixão pela obra de missões, né? Mas ele tinha tuberculose. Muitas vezes, Abreu, ele tinha que ficar dentro da casa, mas com a fumaça da lareira, ele sofria tuberculose, tinha que ir para a rua, mas aí tinha o gelo. Ele ficava entre o gelo e a fumaça, um sofrimento terrível para quem é tuberculoso.
Meu Deus do céu. Ele não se continha, né? No dia da formatura dele, ele estava numa evangelização. Ele parou para orar debaixo de uma árvore e disse: Senhor, hoje seria o dia da minha formatura para advogado, mas eu estou hoje aqui na tua obra fazendo o teu chamado. Colocou ali. A igreja em Haram é uma cidade, eu estive lá, ficou muito piedosa com ele, muito triste, porque ele estava sofrendo demais com o gelo, né, cuspindo gelo na neve. Chamaram ele para ser pastor daquela igreja. Ele foi levado lá, prometeram a ele medicamentos, médico, tratamento, salário. Dia da posse dele, eu fui nessa igreja. Dia da posse dele, estava no púlpito. Quando ele olhou na frente da igreja, tinha um mato, né? Um matagal. Olhou para aquele mato, pensou nos índios, falou assim: não. Eu fui chamado para os índios. Aí falou: irmãos, eu quero agradecer a oferta da igreja, o carinho dos médicos, mas eu preciso pregar o evangelho para os índios. Ele foi embora. Quando ele sentiu que ia morrer, um certo tempo, né? Ele era muito usado, muito usado e muito ousado. Uma vez ele pegou um bêbado, que ele falava a língua dos indígenas, né? O bêbado só falava, conhecia lá os índios, né? Os indígenas. Ele levou o bêbado assim mesmo para pregar, levou o cara bêbado para pregar. Ele pregava, o bêbado traduzia. No final da mensagem, tanto o bêbado como a tribo aceitaram a Jesus, né? Vieram a Jesus. E o bêbado no outro dia estava bom, já pregando também já o evangelho. O David Brainerd morreu no colo do Jonathan Edwards, que é esse próximo que ia falar aqui, ó. Ele faz a ponte para o Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele era um professor naquela região. Ele era muito quisto, né? Ele é chamado de o Sócrates americano. E quando ele morre no colo, né, de Edwards pergunta para ele: mas, David, o que faz um rapaz com 20 e poucos anos se entregar dessa forma, morrer dessa forma, por amor a Cristo? E o David Brainerd, as últimas palavras dele com fôlego foi: eu daria a minha vida por aquele que um dia deu a vida por mim. Aquilo impactou direto o Edwards. Edwards pôs a mão na cabeça, começou a orar e clamar: Senhor, o que ele tem? O que é isso que esse moço tem que eu não tenho? Nessa hora veio o Espírito Santo sobre ele. Ele caiu sentado. Tornou-se o maior pregador americano. Ele pregou no dia 7 de outubro de 1741 a mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi a mensagem que abalou os Estados Unidos da América. E aí, esse homem, né, cada um deles deixava o seu legado. Cada um deles deixava o seu legado. Eu estou falando muito rápido, né? Estou empolgado. Fico empolgado, já estou no segundo século já de história aí. Me empolga essas coisas, me empolga. O Edwards deixa lá, né, o seu legado. Ele vai morrer lá em Northampton. Eu fui na casa dele lá, na igreja dele. Ele era presidente da Princeton, se não me engano. Bom, ele morreu lá em Northampton, de varíola, se não me engano. Isso, varíola. E após ele vem o Charles Finney, Charles Grandson Finney, que era um advogado que era um advogado de Oneida, é uma cidade, um condado lá de Nova York. Ele foi tocado pelo Espírito Santo de uma forma muito especial, com algumas literaturas, né, e vendo Deus fazer muita movimentação nas igrejas, muito derramado Deus nas igrejas, muita condição de alma. O Charles Finney torna-se um pregador que chegou a levar a Jesus um terço da população americana a Cristo, né? Charles Finney, ele pregava, geralmente, a cidade inteira aceitava Jesus. Uma coisa linda. É ele que vai criar o apelo. Até ele não tinha apelo. Antes de Edwards, antes de Finney, não era apelo. O pregador pregava e dizia assim, ó, quem tem alguma dúvida com relação à mensagem, vem aqui que eu vou explicar. As pessoas iam à frente, põem uma cadeirinha e ele explicava a mensagem. O Finney já começou a fazer isso, depois fez o Banco dos Contestados, aí depois deixou para lá o Banco dos Contestados e começou a chamar de direto. Ó, quem quer citar a Cristo, quer mudar de vida, quer iniciar uma carreira de santidade, vem à frente. Aí ele começou com esses apelos, isso já é quase 1800. Logo na rabeira dele vem o Dwight Lima Moody. Dwight Lima Moody. Se não me engano, ele está aqui na relação ainda. O Dwight Lima Moody é outro pregador fantástico, homem cheio de Espírito Santo, que vai abalar os Estados Unidos da América. Deixa eu ver se ele está aqui
Também tem o Spurgeon. O Spurgeon é de Londres. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Ele é contemporâneo era o Moody nos Estados Unidos e era o Spurgeon na Inglaterra. Gente, todo esse pessoal que eu estou falando, eles vão criar o berço para o pentecostalismo. Olha aí, ó. O Spurgeon vai morrer em 1892. Dali 8 anos, Cris, vai vir o Parham, que vai ter a primeira experiência da língua estranha, lá em Topeka, em Kansas, quando nasce o pentecostalismo. Olha só como é que a história vem se arrastando, né? Então, nós temos aí o Charles Spurgeon, né, que é um pregador inglês, que levou muita gente a Cristo. Ele gostava de distribuir folhetos e o apelo dele era muito incisivo. Eu quero que vocês depois leiam tudo isso aqui, porque eu não vou ler essa matéria toda, porque está tudo na minha cabeça aqui. Eu não preciso ler, né? Deixa eu ver quem vem aqui na sequência aqui. Quem mais aqui na sequência? O William Carey. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho para fazer o William Carey. O Charles Finney, que é esse pregador, olha, a sequência é John Wesley, George Whitefield. Aí tem outros pregadores, então, o John Flatter, o John Maxfield, mas de maiores expressões, né? John Wesley, George Whitefield. Aí nós temos, nos Estados Unidos, nós vamos ter aí agora o Charles Finney, né? O Moody, gente, o Moody está pregando em nome do lugar lá, gente? Esqueci, eu estive lá. Esqueci agora o nome do lugar. Ele estava pregando lá, o Abreu, e aí eles pregavam várias semanas, né? Abaixou o nível de bebida, porque o pessoal se convertia e ia deixando a bebida. E aí abaixou tanto que faliu a distribuidora. E aí o cara mandou matar ele. Ele estava pregando no culto. Eu fui nessa igreja aí. Esqueci o nome aqui agora da cidade. E mandou matar ele, né? Aí entrou vários homens contratados da igreja, um pedaço de pau para matar ele. Ele estava pregando, estava acabando com a bebida e o cigarro e o fumo. E aí ele pregando, ele falou assim: eu sei que vocês vieram me matar, mas a lei americana me dá o direito de falar antes de morrer. Então, eu exijo o meu direito de falar antes de morrer. E quando ele falou, ele pregou, e os homens se ajoelharam no final, aceitando a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Aí, não dado por satisfeito, o dono da destilaria entrou contra o Moody no tribunal. O juiz mandou chamar o Moody: tem uma acusação contra você aqui, que você faliu uma empresa com a sua pregação. Ele falou: olha, não é para mim não, a reclamação não, porque eu falei amando de alguém. Tem que ser para Deus. Ele que mandou pregar. Quem tem culpa aí é Deus. Eu só entreguei a mensagem. Eu não mandei fechar nada. Aí o juiz falou: bom, não podemos chamar Deus para depor. Não tem como chamar Deus para depor. A causa está encerrada. Então, ele ganhou mais essa. Moody foi esse cara. O Finney, ele tinha 3 pessoas que andavam com ele. Um chamava-se Daddy Nash, ou Papai Nash. Esses caras iam na frente 1 mês para orar pela cruzada. Ficavam 1 mês no hotel orando, até que Finney chegasse para pregar. Uma vez estavam no hotel orando tanto, eles clamavam por alma, porque almas para Jesus, elas têm que ser geradas, né? Elas são geradas. Elas têm que ter dor de parto mesmo. Eles clamavam tanto, choraram tanto, que a dona do hotel chamou o xerife para ir lá no quarto, né? Aí quando bateu no quarto, eles estavam tudo chorando, orando. Quando eles entraram no quarto, foram cheios do Espírito Santo e também foram tocados por Deus. Gente, é muito lindo isso, né? É muito lindo isso. Nós vamos ter na sequência aí cadê? Espera um pouquinho. O William Carey, né? Que é o pai das missões modernas. Esse aqui eu vou ler um pouquinho, para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando. Ok? Até agora tudo bem aí, gente? Tudo bem até agora, né? Aleluia. Tranquilo. Glória a Deus. Vamos lá, então. O Guilherme Carey, que eu estou falando aqui de um período, né, da história, né? Um período que antecede as missões modernas, né? Aí vem o William Carey, ó. Sua chamada missionária foi posta a duras provas, e se ele não tivesse convicção de seu chamado, sucumbiria indubitavelmente. Foram grandes impactos
de impedimento, mas ele resistiu. Primeiro, sua esposa recusou deixar a Inglaterra e, com isso, feriu seu coração. Segundo, foi que a parceria insolúvel era a proibição de qualquer missionário na Índia. Quer dizer, sem a esposa, né? Ficaria difícil para ele também. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar, mas mesmo assim conseguiram embarcar sem o documento, no dia 4 de abril de 1793. Em terceiro lugar, ao esperar na ilha de Wight por outro navio que o levaria à Índia, o comandante recusou levá-lo sem a permissão necessária. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, William Carey viu o navio partir e ele ficar. Sua jornada missionária para a Índia parecia terminar ali. Porém, ele acreditava que Deus tinha todas as coisas sob controle. Ao regressar a Londres, a sociedade missionária conseguiu granjear dinheiro e comprar as passagens em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou à sua esposa que o acompanhasse. Ela ainda persistia na recusa e, ao despedir-se pela segunda vez, disse: se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e os nossos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar atrás sem incorrer a culpa da minha alma. Ao se preparar para partir, um dos amigos que iria viajar com Carey, Dr. Thomas, voltou e conversou com Dorothy, esposa de Guilherme Carey. Milagrosamente, ela decidiu acompanhá-lo. Que alegria não foi para ele ver sua esposa e filhos com as malas prontas a lhe acompanhar. Agora acreditava que compreender a razão de não ter viajado no primeiro navio. Sua partida para a Índia, finalmente, dia 13 de junho de 1793. William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, partindo para a Índia com sua família, onde, em condições dificílimas e de oposição ferrenha, trabalhou durante 41 anos. Durante sua viagem, aprendeu suficientemente o bengali e, ao desembarcar, já se comunicava com o povo. Já pensou, gente? O cara aprendeu a língua no navio. Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo, no que diz respeito à língua sânscrito e outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados ainda hoje. Suas conquistas, 2 missionários se juntaram a Guilherme Carey em 1799, William Ward e Joshua Marshman. Juntos eles fundaram 26 igrejas, 126 escolas e 10 mil alunos. Traduziram as escrituras em 44 línguas. Meu Deus, gente, isso dá inveja, né? Santa. Produziram gramáticas, dicionários. Organizaram a primeira missão médica na Índia. Seminários, escola para meninas e o jornal na língua bengali. Além disso, Guilherme Carey foi um dos responsáveis pela erradicação do costume sati, o qual queimava a viúva juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. Já pensou, gente? O cara morria, aí pegava a mulher junto com... Não, a mulher morria, né? Como é que é? Não. O cara morria, aí pegava a mulher do cara viva e queimava junto da fogueira. Misericórdia, tá doido. Numa fogueira. Ele também foi responsável pela fundação da Sociedade da Agricultura e Horticultura da Índia, 1820. Primeira imprensa, fábrica de papel e motor a vapor na Índia. E a tradução da Bíblia em sânscrito, bengali, marathi, telugu e nos idiomas dos sikhs. Carey faleceu em uma linda manhã, no dia 9 de junho de 1834. A Índia se despediu do grande pai das missões. Carey morreu com 72 anos, respeitado por todo mundo, como pai de um grande movimento missionário. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia haste em honra de um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Aleluia! Estes são alguns missionários, são tantos que fica até difícil enumerar. O Brasil foi alvo direto dos missionários europeus e americanos, por isso devemos muitos às suas regiões. Uma pausa aqui.
É muito comovente, né? Essas histórias, né? Muito comovente. Eu estive na Coreia e lá eu vi um cemitério que o governo coreano fez para os missionários americanos que deram sua vida naquele país. Gente, por isso que a América é um país abençoado, cara, ainda, né? Eles deram muitos missionários, Albedi, para o mundo inteiro. Os missionários não voltavam mais, morriam nas regiões, sabe? Iam para os locais e morriam por lá. A vida deles era uma moeda em troca, né? Como a América fez pelo mundo. Eu estive nesse local, vi lá o monumento, vi o que eles fizeram, o que eles conseguiram fazer, o modo como eles sofreram por amor a Cristo para levar os coreanos a Jesus, mas valeu a pena. Hoje a Coreia é um país hiper-evangelizado. Falar em John Bunyan, que é o autor do livro O Peregrino, ele é do século XVII, né? Ele é um pouquinho antes de todo mundo aí. O túmulo dele está lá em Ben Hills, na Inglaterra, de frente à casa de Wesley. E no fundo, lá no fundo, está o túmulo da Susana, que é a mãe de Wesley. John Bunyan também foi um outro missionário da época que enfrentou o governo, foi preso várias vezes por causa da sua mensagem, e aquele livro Peregrino chegou a ser o livro mais lido depois da Bíblia, né? Depois parou, a Bíblia continuou sendo mais lida. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando de um período, Alberi, que esses missionários, em 300 anos, eles literalmente deram o seu sangue, deram a sua vida por amor ao Evangelho para chegar até nós, né? Nós somos alvos desse pessoal aí. Vamos entrar na missiologia brasileira. Pena que eu não tenho aqui a missiologia argentina, mas lá na Argentina tem uma história muito linda. Você assistiu meu documentário da Argentina, ou Márcio, chegou a assistir, não? O cristianismo na América Latina, ela tem uma parte que é só da Argentina. Você chegou a ver, não? Não, né? Não vi, pastor. Não viu? Não viu? Não? Eu vou mandar para vocês no grupo o link dessa reportagem. Eu estive em Campos Morales, ali, em Banhos Morales, né? Eu fiz a Cordilheira dos Andes, fui até a Patagônia. Eu fui levantando ali dados missionários. E tem uma missão argentina ali, uma história, né, da missão argentina, que Márcia, é muito comovente. É muito comovente mesmo. Eu tive, sim, foi tão impactante que eu fiquei no hotel um dia só chorando. Tão impactante que foi aquela missão. Missões no Brasil. A priori, temos a chegada do cristianismo católico via coroa portuguesa, ou seja, a então supremacia da Igreja Católica, que, embora fosse cristã, porém não coadunava com o pensamento protestante, mas não deixava de ser uma profissão de fé cristã. Depois teremos a investida mais política que missionária da França, os anos huguenotes, com o apoio do religioso. Em seguida, a chegada dos holandeses, e esses conseguiram feitos maiores, pois até templos construíram e chegaram até realizar uma espécie de sínodo no Brasil. Por fim, o movimento wesleyano, entre outras igrejas irmãs, protestantes, reformadas e evangélicas. Deixa eu ver se tem uma sequência aqui mais lógica. Vamos aqui, está aqui mais lógico. Em todos os casos, não foi fácil plantar as denominações, pois tudo que não era católico sofreu grandes obstáculos. Na primeira fase, 1557, houve a expulsão dos franceses, na segunda, em 1650, com a expulsão dos holandeses. Já na terceira tentativa, entra em cena Napoleão Bonaparte. Quando suas conquistas ameaçavam também Portugal, a coroa inglesa deu cobertura militar para a família real portuguesa, e assim o Brasil ficou devendo favores em oportunas ocasiões. A Inglaterra soube usar na política, no comércio, na navegação, também na religião. Por exemplo, depois disso aconteceram algumas situações, entre elas o progresso do Brasil, que se desenvolvia em ferrovias e trem. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. A primeira tentativa brasileira foi em 1557. Quem esteve aqui? 14 missionários, com capitão Villagaion, capitão Colony, a mando do Calvino. O Calvino pensou no Brasil. Calvino mandou missionário para cá. Olha só, 1557. Calvino, a igreja de Genebra, se Deus quiser, eu vou estar em Genebra em outubro. Eu estou indo dia 19 para Israel, depois vou fazer
eu vou pregar na França e vou passar lá em Genebra, eu vou na igreja do Calvino. Genebra financiou, eu vou a Genebra agradecer. Depois de 500 anos, Abreu, eu vou lá, eu vou como diretor da UEL agradecer a Genebra, eu vou registrar esse fato. É sempre bom lembrar isso, né? Eu vou registrar esse fato. Vieram os missionários, Márcia, para o Brasil. Mas chegando aqui, havia uma outra intenção por detrás. Não estou falando do aqui do Calvino, porque ele mandou os missionários de forma legal. Mas o Villagaion tinha aí um problema com o exército francês. Se vocês não sabem, o Brasil seria chamado Francesa Antártica. A França Antártica. O nome do Brasil seria França Antártica. Por quê? O Villagaion veio com intenção política dos franceses para que o Brasil fosse tomado. Quando ele desconfiou que os caras desconfiaram, quando ele desconfiou que os portugueses desconfiaram, porque em 1555, pessoal, o Brasil está descoberto ainda, não tem nem 100 anos, né? A gente vai ter aí, a coroa portuguesa está em pé aí, só explorando, né? Só levando tudo. Bom, quando ele desconfia que os caras desconfiaram, ele colocou uma briga teológica entre os missionários. E aí ele criou uma confusão, ele mesmo. E acabou denunciando os missionários para os católicos. E aí, na Ilha do Governador, eles ficavam hospedados. Abreu, ali onde fica o aeroporto do Galeão, ali foi a casa dos huguenotes que moravam ali. Os primeiros missionários do Brasil moravam ali. Toda vez que eu vou ao Galeão, eu paro ali, eu choro, agradeço a Deus. Porque eles ali tiveram, em 1557. O local já era para ser internacional mesmo, né? Já estava no destino. O capitão Villagaion, então, fez essa confusão entre os clérigos ali, fizeram eles brigar e denunciou, dizendo que era um motim. Bom, eles foram levados à Pedra da Gávea e tentaram escapar do navio, não conseguiram, voltaram e foram decapitados, foram enforcados. O grande... Deixa eu ver se estou gravando. Estou gravando. O grande santo brasileiro... Estou gravando isso aí, eu quero que fique gravado isso. Está na história. O grande santo brasileiro, o padre José de Anchieta, o santo do Brasil. O Carrasco, quando foi cortar a cabeça do pastor, o Carrasco era crente. Falou, eu me recuso a fazer isso. E o nosso santo brasileiro pegou a espada e falou, é assim que se faz, ó. E executou o pastor. Eles foram mutilados ali. Aí acabava a primeira tentativa evangélica no país, que os huguenotes eram protestantes. 1650 vai ter os holandeses. Outra falha que precisa corrigir. Nas escolas brasileiras, ensina que houve a invasão holandesa. As favas com invasão holandesa. Teve nenhuma invasão holandesa. Como é que a invasão faz fortes? Eu fui no Forte Orange, lá no Nordeste. Como é que uma invasão coloca prefeituras, infunda um sínodo de igrejas? O Maurício de Nassau, ele foi um dos governadores das capitanias, gente, pelo amor de Deus. Que balela é essa que ensina na escola brasileira? Errado. Não foi invasão holandesa. A Holanda deu cobertura a Portugal numa fase de guerra. Os portugueses foram muito oportunistas, tá? O mesmo caso aconteceu com a guerra depois com Napoleão, quando a Inglaterra deu cobertura aos portugueses. Mesma coisa. O Portugal precisou dos holandeses, que na época eles eram os bambambam, e aí acolheu os holandeses aqui. Aí, para expulsá-los, inventaram a história da invasão. Eu não sei como é que alguém consegue invadir um país, ficar tantos anos e até construir fortes, né? Isso é uma besterol, isso aí. Mas o nosso ensino brasileiro também está redirecionado, né? Graças a Deus porque tem documentos, né? Eu fui na Holanda, né? E eu vi documentos lá, nada a ver, é outra história. Bom, a segunda tentativa foi a dos holandeses, que eram mais presbiterianos, reformados. Isso em 1650 acabou com a expulsão deles. Ficou aí alguns remanescentes, né? A terceira investida deu-se em 1835, quando, eu já expliquei, a família real vem ao Brasil, escoltada pela Inglaterra por causa da guerra.
E aí, o Brasil ficou devendo favores, certo? Ainda assim, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, ele foi o responsável pela construção da ferrovia brasileira. A ferrovia que passa no Brasil inteiro era o progresso da época. Mas quem tinha mão de obra e quem tinha... qual era o país que tinha na mão a fórmula de fazer? Era a Inglaterra. A Inglaterra construía ferrovias. Vieram para o Brasil e começaram a trabalhar. Os ingleses que vieram para o Brasil pediram um culto em inglês, porque eles não tinham culto, era proibido, o país era católico. E a Inglaterra ameaçou, se não é liberar o culto em inglês para os nossos patrícios, nós vamos tirar o apoio do progresso. Aí tiveram que obedecer. O primeiro culto foi feito em águas da Guanabara, porque não podia fazer culto que besteira, não podia fazer culto na terra do Brasil, tinha que fazer na água. Aí era o navio chamado Mayflower, fez os primeiros cultos na água, né? Mas depois os cultos foram para as casas. E aí os brasileiros ficavam ouvindo aqueles cultos diferentes, sem imagem, sem missa, sem aquela roupa de padre. Eram os protestantes chegando no Brasil. Eles começaram a se aproximar e aí começou a ter também as missões em língua portuguesa, né? Sim, o pastor postou o link para ver. Então eu postei um tempo atrás aí, Márcia. Há um tempo atrás, é só rever aí depois. Beleza. Alguma dúvida aí, gente? Eu já estou chegando já em 1900 já. Alguma dúvida aí, não? Ninguém entendeu nada? É muita informação? Ou deu para acompanhar no pensamento? Tranquilo. Um filmezinho. Eu estou falando dessa né, inserção das missões. Mas deixa eu voltar aqui no nosso texto, que o texto está muito interessante também. Como a obra de mão especializada era inglesa, eles chegaram ao Brasil e depois reclamavam aos pastores, os sacerdotes, para os cultos em inglês, seu idioma natal. Para não ameaçar a amizade política e do progresso no qual o Brasil dependia, algumas concessões foram abrindo-se ao longo da história. Com o passar do tempo, as denominações de cunho protestante, tudo que não fosse católico, mas era cristão, era classificado como protestantes. Foram se estabelecendo no país. Assim podemos dizer que o Brasil recebeu o Evangelho por 3 momentos, tá? Distintos, separados entre 2 tentativas de colonizações. E a próxima e última com finalidade missionária. Então, vamos passar aqui para a próxima, para a gente entender melhor. Ok. Foi difícil a entrada do Evangelho no Brasil. Protestantes, reformados, evangélicos. Porque tem o seguinte, gente. A Igreja Plenos é o quê? A Igreja Plenos é protestante? Não. A Igreja Plenos é reformada? Não. A Igreja Plenos é evangélica. Há uma diferença. Mari, anota aí, Mari. A Mari gosta de anotar tudo que eu falo. Evangélicos, protestantes e reformados. Professor, qual a diferença de evangélicos, protestantes e reformados? Vamos lá. Protestantes. Não, primeiro reformados. Reformados. A reforma aconteceu sob Lutero, tá? 1517. Eles reformaram, sim. Contestaram as 95 teses, contestaram o clero romano, contestaram as indulgências, e foi contestando e virou uma reforma. Então, os reformados são os luteranos e também os presbiterianos, que aderiram à ideia reformada, e uma boa parte dos batistas, na época, e os congregacionais. O problema é que congregacional, batista e metodista, congregacional, batista, metodista, presbiterianos, são os 4 maiores aí, antigos, eles vão divergir na liderança, no governo. Metodista episcopal é centrado no bispo, presbiteriano é representativo por presbíteros, congregacionais e batistas é o povo que decide, mas em questão de doutrina, eles diferem no governo. Em doutrina, aí sim, os reformados aderiram às ideias de Lutero, entre eles também os presbiterianos e congregacionais, uma parte dos batistas. Esses são os reformados. Protestantes é um apelido que foi dado aos luteranos, porque
A reforma aconteceu em 31 de outubro de 1517. Mas o protesto aconteceu em 1529. Foi bem mais na frente, porque a Alemanha era dividida por 12 príncipes na época. Não era a Alemanha unida como é hoje. E inclusive a crise aí é alemã, né? É a raça da crise aí, ó, tomando a Alemanha lá. A Alemanha era dividida por 12 príncipes alemães, né? Esses príncipes depois, lá na frente, eles formaram um grupo só, mas no tempo de Lutero eram 12 príncipes. E esses príncipes aderiram, Abreu, o luteranismo, porque o luteranismo, Márcia, era uma coisa contra a Igreja Católica. Lembrando que isso é 1500, a Igreja Católica tinha supremacia. A Igreja Católica tinha terras. A Igreja Católica cobrava impostos. Impostos. A Igreja Católica cobrava impostos. A Igreja Católica tinha vassalos. A Igreja Católica tinha exército. Exército. A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela oprimia os povos. E quando os alemães pegaram, porque o povo era regido por ter religião. Quando o povo aderiu ao luteranismo, aí os príncipes disseram, não, os príncipes, peraí, é uma forma de sair fora da Igreja Católica. Vamos abraçar o luteranismo. Eles abraçaram o luteranismo. Naquela época havia um imperador, o Carlos V. O Carlos V era imperador de toda a região, né? da França. Ele era um cara que unia as alianças. Ele viu que ele ia perder os alemães. Lembrando que os alemães são descendentes do quê? Dos Vikings, dos visigodos, dos países nórdicos, né? É uma raça muito violenta e tal, de briga, de guerra mesmo. Então ele vai ser então ele libera o luteranismo. Só que o Papa depois disse: não, eu não quero que libere, não quero que volte a ser católico. Aí o Carlos V, com medo de dar problema, ele manda o irmão dele, Fernando, mandar uma carta para os príncipes alemães para que voltasse ao catolicismo. Os alemães discordam, e pelo menos metade deles assinaram uma carta chamada Carta Protestio. Isso foi na cidade de Espirra. Cidade de Espirra, na época, não sei como é que chama hoje na Alemanha, mas na época era Espirra. Essa cidade onde assinou a carta. Aí, quem era reformado também tomou a pecha de ser protestante, tá vendo? Aí sim. Terceiro lugar, quem são nós? Quem igreja pensa? Evangelicais. Quem são os evangelicais? São os metodistas, porque a igreja plenos, ela é uma ramificação do metodismo, não da igreja, mas do metodismo, que é uma ramificação. Por que os metodistas não são protestantes, não são reformados? Eles não reformaram nada. O que eles fizeram foi só um tapinha nas ideias do anglicanismo e não protestaram contra nada também, a não ser o pecado. Mas eles tornaram-se evangelicais na época, porque eles diferenciavam do catolicismo. Eles eram evangelicais porque a doutrina da salvação era diferente, a doutrina da Santa Ceia era diferente, a igreja metodista, o movimento metodista, ele é representativo, não é consubstanciação, não é transubstanciação, não é memorial, né? O governo deles, ele é episcopal, não é como os outros lá. Então, essa diferenciação, porque eles não protestaram, eles não reformaram, tornaram-se evangélicos. Aí são os evangélicos. Quem é evangélico não é protestante, não é reformado. O reformado pode ser protestante, pode ser evangélico também. É que no Brasil virou falar que há católicos e protestantes. Bom, isso é questão cultural. A questão da história é o que eu estou explicando para vocês aqui. Entendeu? Alguma dúvida aí, não? Amém? Bom, esclareceu alguém aí? Que isso é um assunto interessante, né? Vocês esclareceu alguém aí. Ok. Foi difícil a entrada no evangelho no Brasil, protestantes reformados e tal, quando a primeira tentativa protestante evangélica foi com os huguenotes. Os huguenotes eram um grupo de protestantes na França. Huguenotes significa confederados também. Huguenotes liderados por Villegagnon e Coligny, 1555, sob a proteção do apoio de Johannes Calvin, que é o João Calvino. Porém, em uma análise mais cautelosa sobre a alegação da doutrina da predestinação, talvez que menos Calvino desejava era a evangelização e sim um apoio dado à coroa francesa para estabelecer o domínio franco da América do Sul. Para se ter uma ideia, até o nome já havia sido escolhido como França Antártica, o que mostra que realmente, sob a égide da religião, havia uma inclinação de se fazer uma colônia francesa no território brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro. Os huguenotes insistiram em um espaço de 12 anos.
de 55 a 57. Contando com a data do descobrimento do Brasil, portanto, temos 55 anos após a descoberta do Brasil. Vemos, então, que a França empreendeu nesse negócio através do vice-almirante Nicolas Villagaillon. E a prova maior foi o apoio do almirante Gaspar Coligny. Infelizmente, o desfecho dessa trama foi fatal, com a morte de alguns pregadores, sob traição do próprio Villagaillon e de forma trágica, cruel e fútil, né? O que ele fez lá foi uma coisa muito vergonhosa. O primeiro culto no Brasil. A priori, os huguenotes se estabeleceram na ilha conhecida como Sirigipe. Para você entender melhor, é o espaço geográfico onde se localiza o aeroporto internacional de Galeão. Pela história, seu destino local era mesmo para ser destinado internacional, não é mesmo? Peço a vocês, gente, quando vocês viajarem para o Galeão, quando chegar lá, agradeça ao Senhor pelos missionários que um dia estiveram ali. Eles começaram ali a obra, né? Foi ali que chegou o Evangelho no Brasil. Era também parte do plano ser um lugar para refugiar os huguenotes perseguidos. Uma espécie de peregrinos, né? Feito na América em 1620 pelos puritanos. Eram 14 missionários, Alberi, entre outras celebridades. A pedido do vice-almirante, Calvino envia 14 obreiros, 2 pastores. Também consta na lista um rapaz que registraria todo o processo histórico da expedição. Datas interessantes, dia 7 de março de 57, desembarca no Brasil a caravana missionária enviada por Calvino, a pedido do vice-almirante. Dia 10 de março de 1555, após se estabelecerem, realiza o primeiro culto evangélico. Aí, ó, 10 de março de 1557. Então, é o primeiro culto evangélico no país, tá, gente? Anota aí, dia 10 de março. Dia 21 de março, eles organizaram para a primeira Santa Ceia, Alberi. Primeira ceia no Brasil, primeira Santa Ceia no Brasil. Foi 21 de março. Glória a Deus. Aleluia. Esse papo que foi igreja congregacional, não foi, foram os huguenotes, né? Eram os reformados. Quem sabe também era, não sei, mas... não era congregacional, porque 1557 não tinha ainda congregacional. Era só luteranos, reformados. Deixa eu ver aqui. Pode ser que havia presbiterianos também, né? O fim da primeira tentativa, né? Villagaillon, por motivos doutrinários, iniciou uma disputa ferrenha que acabou em tragédia. Ele convenceu autoridades do Brasil e acusou missionários de hereges. Os colonos locais alimentavam a possibilidade de exterminar os franceses. Viram nesse evento a oportunidade de fazê-lo. Foi quando os huguenotes foram estrangulados e lançados de cima da pedra para a Baía de Guanabara. O padre José de Anchieta, ao ver o carrasco com temor em executar um dos pastores, adiantou-se e assassinou com crueldade o ministro na frente de todos. Segue-se depois uma série de perseguições e atrocidades por parte da coroa portuguesa, e finda assim a presença protestante no Brasil nesta época. A segunda tentativa foi no período de 1624 a 1650, com os reformados holandeses. A presença holandesa no Brasil, no século XVII, foi mais contundente que a francesa no século XVI. Com os holandeses também eram da fé reformada, com princípios luteranos, presbiterianos e calvinistas, eles foram caracterizados como protestantes em terras católicas do Brasil. Daí se diz a segunda tentativa de protestantes no Brasil. Ao contrário dos franceses, os holandeses se estabeleceram no nordeste do Brasil e se concentraram nos nativos. Suas realizações, até certo ponto, atingiram resultados interessantes. Um grande sucesso em relação à época. Os números divergem, mas pelo menos mais de 20 igrejas foram estabelecidas. Olha aí, como é que pode ser invasor, né? Foram estabelecidas, né? Além de uma disciplina organizacional que incluía classes, presbitérios e até uma conferência regional que chamava de sínodo. Está vendo aí? Como é que pode invadir um país, um povo desse? O choque cultural era algo sui generis, pois até a confissão belga foi traduzida para a língua nativa, o tupi. A façanha foi tão grande que tivemos no Brasil pastores indígenas, na época, ordenados. Olha, nós chegamos a ter pastores indígenas no Brasil que ordenados, hein? O mais impactante foi que se abriram também oportunidades de nativos estudarem na Universidade de Leiden. Então, alguns índios brasileiros foram estudar na Holanda, gente, na universidade. Olha que legal. Um sucesso maravilhoso, mas que não duraria por muito tempo, dado a pressão da coroa portuguesa e outras lutas continentais. A Bíblia em português. Na época, o mundo recebeu uma grande contribuição, que foi a tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida, que eu também tive na casa dele, lá em Torres de Mangalde, em Portugal.
que embora sendo português, mas foi pastor da Igreja Reformada Holandesa. Fim do ciclo holandês. A resistência holandesa no Brasil perdurou até 1154. E de acordo com os conflitos que se seguiram, eles foram expulsos e portugueses finalmente tiveram suas posições na nação. Mesmo assim, muitos indígenas simpatizantes deixaram o país para seguirem com os holandeses pelo Caribe, América do Norte e até mesmo a Europa e Ásia. Nativos reformados refugiados dentro do Brasil. O saldo que resultou dos holandeses foi de refugiados dentro do próprio país. Segundo Ronald Rovers, assim, os índios decidiram se refugiar na Serra de Ibiapaba, que era um bom lugar para se proteger e se esconder. Caso um ataque português acontecesse, eles marcharam quase 750 quilômetros em meio aos sertões. Era, ao todo, quase 4.000 pessoas, entre eles crianças, idosos e demais. Aí findou em 1750 essa colonização, no caso, dos holandeses, e depois segue-se agora a parte dos ingleses. Deixa eu ver se tem mais algo aqui embaixo, para a gente terminar aqui. Acho que acabou aqui. Deixa eu ver. Por aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Tem um chat aqui, alguém está falando alguma coisa? Uma nova mensagem, cadê? Não chegou, não. Ok, pessoal, vamos abrir aí. Alguém tá escrevendo. Ok, vamos abrir aí. Vou pegar um copo d'água enquanto vocês pensam. Eu vou abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa matéria, tá? Espera um pouquinho só. Ok, comentários, curiosidades, situações que eu falei que você achou interessante, pode falar com a gente aí, vamos lá. Fazer um mini fórum, né? Um mini painel. Então amanhã é aniversário do primeiro curso do Brasil? Amanhã, que dia que é? Que dia é 10 de amanhã? março. Sério? Olha que Não, benção. nós estamos em abril. Mas Não, já nós estamos em passou. abril. Esquece. Ah, tá. Ô, seria muito não, bom, hein? faz um mês já que passou. Seria muito bom, seria muito bom. Então anota aí, dia 10 de março é o primeiro culto no Brasil, dia 21 a primeira ceia, com os huguenotes, né? Os coitados huguenotes morreram muito na França. Na noite de São Bartolomeu foi muita morte para o amor ao evangelho. E quando vocês forem ao Galeão, não deixa de orar a Deus, agradecer a Deus, né, por eles, né? Eu sempre faço isso, não sei, é coisa de gente que é crente, né? Não sei. Então, Cris, o ano que vem dá para fazer alguma coisa, né? Pensar nisso aí, o primeiro culto do Brasil. Vamos lá, gente. Quem mais aí quer comentar? O que vocês acharam aí desses missionários? É muito interessante, né, pastor, ali a questão dos protestantes mesmo, né? A gente vê hoje em dia como que mudou, né, a igreja luterana, como que tá tão mudada assim, porque eu conheço, tem umas pessoas conhecidas que são luteranas e é pouca coisa diferente da igreja católica hoje em dia, assim. Eles regrediram. Infelizmente. Só não tem imagem lá, né? Só não tem imagem lá. Né? Só não tem imagem de escultura, né? A luterana não tem. Mas é mesmo ritual, a mesma coisa. Na época de Lutero foi mais a questão da indulgência, né? Que pegou muito forte a indulgência. O resto não. Mas Lá na nossa região, lá do oeste, lá, né, que tem uns lugares que é colonizado por italianos, mas umas cidades que é por alemães. E essas que são mais alemães, eles têm o dia da reforma, é um feriado no município. Feriado. Não, eu dou risada quando os metodistas também fazem comemoram o dia da reforma. Tudo bem, vamos ajudar os irmãos, mas não tem nada a ver com a gente não é. Tem reforma. Sim. Mas o analfabetismo, né,
Histórico é o problema, mas tudo bem. Vale a pena. Vamos comemorar com os irmãos, né? Bênção. Mas o Lutero, sim, gente, o Lutero, na verdade, ele foi o protagonista, né? Mas antes dele, cara, o Pedro Valdo, né? O John Knox, não, o Wycliffe, né? O próprio John Hus, o João de Praga, esses caras aí foram bênção, cara. Eles que fizeram a mesma reforma acontecer. O Lutero já veio, já. O Lutero tem uma proteção, né? Ele teve uma proteção dupla, né? O Frederico III protegeu ele, escondeu no castelo, né? Em Wartburg. E também a mão de Deus, né? Com certeza a mão de Deus. E Lutero também pegou a época, a gente não pode esquecer, que Lutero pegou a época do Gutenberg, a imprensa. A imprensa. Isso foi meu Deus, foi uma bênção, né? Esse trabalho aí. Então, é a mão de Deus durante a história, a mão de Deus se movendo. Você percebe a mão de Deus assim, se movendo durante a história. Uma coisa assim fantástica. E se não fosse, irmãos, o sacrifício dessas pessoas. Eu me lembro até hoje, cara, quando eu estava no campo missionário, eu estava lá em Caruaru. Eu tinha 21 anos de idade. Eu estava disposto a abandonar tudo, porque era muito sofrimento que eu estava passando, passei fome lá e tudo. Meu Deus do céu, foi um negócio assim que, meu Deus. Eu pensei em abandonar o ministério na época, né? Mas aí eu ganhei um livro chamado Heróis da Fé. Quem conhece o livro Heróis da Fé? Do Boyle, acho que é do Boyle, né? Heróis da Fé. Alguém conhece Heróis da Fé, não? Se não Eu ouvi conhece, falar, não se li, não, ouvi falar já. se não conhece, vá comprar. Heróis da Fé. Aquele livro me arrebentou. Quando eu li aquele livro, eu falei, gente, eu não sou nada, eu não sou missionário coisa nenhuma, esse povo que é missionário. Ali foi quando eu fiquei firme, ali, com 21 anos de idade, no interior do Agreste Pernambucano, numa cidade muito pobre, um povo muito difícil. E hoje a cidade é próspera, né? Hoje, agora, são quase 10 igrejas do trabalho que eu fiquei lá, eu peguei com poucas pessoas, né? Hoje o trabalho chega até 9, 10 igrejas com 2.000 membros. Quando eu vou lá, gente, é uma festa, porque eles lembram, né, do meu trabalho lá. Então, assim, eu me inspirei muito nesses missionários. Fico com pena hoje, sabe? Nós perdemos essa chama. Nós perdemos a chama de missões para fora e também para dentro, né? Hoje nós temos uma igreja que é politizada, comercial e ela é politizada, comercial e de entretenimento. Me desculpe falar isso aqui, mas é verdade. Eu viajo muito, de vez em quando eu pego uma dessas, né? Eu procuro não pegar, mas quando eu pego, eu vou lá e entrego a mensagem também. Então, nós temos muitas igrejas hoje baseadas em política, né? Não estou dizendo que a gente não pode se envolver com coisa política, a gente tem como cidadão, tem que se envolver mesmo, mas quando a igreja começa a ter domínios, né, políticos, é difícil, né? Marcos políticos, né? A gente trabalha com homens, né? Homens pecam. Também essa igreja elitizada, né? Hoje parece que o público, né, só precisa, eles querem ter uma igreja que tenha LED, nada contra, pelo amor de Deus. Pode pular, aliás, já passou da hora de ter LED na igreja aí. Mas acontece o seguinte, para muitas igrejas isso aí é o padrão. Para nós não é padrão, o padrão nosso é a Bíblia. Pode faltar LED, pode faltar até luz, mas tendo a Bíblia a gente faz o culto, né? Mas para esse povo não. Tem que ter LED, fumaça, brilho, serpentina, pá. E por último é a igreja comercial, né? Muita coisa comercial em termos da igreja. O que eu rejeito de convite para cantar em lugares pagos, auditórios pagos, sabe? Comercial mesmo. Eu fico triste com isso. Eu estou lembrando, Abril, daquele versículo: porventura achará o Senhor na terra amor quando voltar, né? O amor de muitos se esfriando. Então, assim, é uma geração muito difícil hoje. Você tem que pregar agora medindo palavras, você não pode falar certas coisas, senão você é preso e como é que chama? Processado. A igreja tem que ter ar-condicionado, tem que ter estacionamento, senão o pessoal não vai. Olha, eu estou abismado. Eu pensei que ia viver e não ia ver isso, né? Mas é o que está acontecendo, infelizmente.
e aquele ardor missionário se perdeu. Hoje a gente vê um missionário ou outro. Nossa igreja recebeu a Jucum esses dias, aí eu lembro, o pessoal nosso aí, a Bela mexe com as missões lá e tudo, a gente faz, mas não é uma coisa geral, gente. Não é geral. A turma está mais preocupada com arrecadação e número de pessoas. Hoje, o que presta hoje é número de pessoas em arrecadação. É igual esse besterol da internet. O que te faz importante são o número de seguidores. Isso que me arrebenta. O cara às vezes não presta, não tem nada, mas porque tem 3 milhões de seguidores comprados, né? É o bambambam. E às vezes a pessoa é maravilhosa, tem tudo para entregar, tem lá 100 pessoas, não é valorizada. É uma sociedade que inverteu tudo, né? Mas ainda bem que eu estou consciente disso, né? E vocês também. Né? A gente não foi enganado por isso, não. Né? Misericórdia. Ok, quem mais quer comentar a aula, alguma coisa da aula aí? A gente vai fechando aí o nosso bloco. Valberi, pode falar. Ah, você levantou assim. Não estou ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Tá. Fala de novo. Tá tudo muito bom, concordei com tudo, já deleitei, né, o que eu pude e tal, mas sem comentários, viu? A aula está excelente. A gente fez uma trajetória aí, né, de 1700 até o dia de hoje, né? Fez uma pequena trajetória. Tem muito mais coisa. Eu coloquei os pontos mais importantes, né? Tem muitos mais missionários. Esse missionário aí da Argentina, eu vou repostar aqui o link dele, é o nome dele, gente. George Thomas, né? Tem outro lá. Meu Deus, que história tremenda. Eu não vou contar de novo, que eu já falei uma vez, mas que história tremenda, né? Essas missões na Argentina também. A Argentina também, ela tem recebido muita graça de Deus no Evangelho, viu, Márcio? Tem muita igreja grande, boa lá também. Dos países de fala latina, espanhola, né? A Argentina e o Chile são os países mais evangelizados da América do Sul. O Chile, muito mais. O Chile é praticamente crente, né? Olha, o Chile é uma potência no Evangelho. Coisa assim, que coisa, viu? Fiquei impressionado com o Chile lá. Né? Ok. Pessoal, então é isso mesmo? Por hoje é isso mesmo? Tudo ok? Então tá, semana que vem nós vamos ter o nosso painel, tá, gente? Vocês vão escolher, inclusive, quem faltou aula passada, pega aí da aula que faltou alguma coisa para você segurar sua nota. Então vamos ter o painel e encerrar. E aí vamos partir para a formatura. Márcia, ficou dia 27 de junho, né? É isso? 27 de junho, formatura? 21 de junho. 21. Mas a Flávia não tinha aí um evento, parece? O Abreu, a Flávia? Não, né? Ou era a Bela? Foi mudado. O evento da Bela foi transferido. Ah, tá aqui, 21 de abril, nossa formatura. Então foi o seguinte, ó, na próxima aula a gente vai falar da matéria para fechar o painel e vamos discutir tudo da formatura. Como é que vai ser, roupa, essas coisas, tal, pá, programação, tá bom, Márcia? Todo mundo aí. Será que até lá já voltou os cruzeirenses? Os navegadores, será que já voltaram até lá? A Dircélia... Pelo que eu sei, eu acho que eles voltam, acho que é dia 25, por aí, 25 ou 28 de abril. Então a gente vamos decidir aqui, né? A maioria está aí, vamos decidir para a maioria. Vamos ver. Tá bom, gente? Alberi, aquele abraço. Cris, saudade de vocês. Márcia, Tadeu, cadê o Tadeu, perdedor? Tudo bem? Mari, Valdir, Abreu, Flávia. Deus abençoe. A gente vai se ver, se Deus quiser, aí, nesse período aí da formatura. Vamos matar a saudade, né? Vai fazer um fandango aí, glória a Deus. Obrigado, pastor. Paz para todos, boa noite, bom descanso. Glória a Deus. Aleluia. Paz. Deus abençoe. Professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.